Hi! No tópico de hoje, falando ainda sobre formação dos contratos, vamos abordar o tema específico de negociações preliminares. Já vimos que esta é uma fase que carece de força vinculante. Ela não cria direitos e nem gera obrigações para as partes que estão em tratativas. É importante perceber que nesta fase não há uma proposta clara e precisa, combinando preço, formas de pagamentos e onde haja um encontro de vontades. As partes estão só vendo a possibilidade de, num futuro próximo, talvez firmar um contrato. O importante nesta fase é que, apesar de não haver compromisso e que, portanto, a regra é que não há responsabilidade civil caso a parte não venha a concretizar o contrato, apesar de não haver esta responsabilidade, as partes que estão em tratativas devem já, desde o início, zelar pelo princípio da boa-fé. É interessante citar um caso que aconteceu aqui no Brasil, em 1987, um agricultor do município de Canguçu, Rio Grande do Sul, recebeu a visita de um representante da empresa Sica, Companhia Industrial de Conserva Alimentícia. A Sica lhe distribuiu, a título gratuito, sementes de tomates para plantio. E lhe gerou a firme expectativa de que faria a compra dessa safra no futuro. Notem, as partes não trataram de preço, forma de pagamento, não houve proposta certa, firme e precisa. Apenas houveram meras tratativas. Contudo, porém, entretanto, o agricultor recebeu essas sementes, fez o cultivo, fez o plantio dos tomates e, quando fez a colheita da safra, recebeu um não da empresa Sica. A Sica se negou a realizar a compra dos tomates de toda a safra e o produtor, o agricultor, não teve mais para quem vender. E, em razão disso, resolveu ajuizar uma ação de responsabilidade civil, uma ação indenizatória, em face da Sica. O STJ julgou procedente essa ação com base na quebra do princípio da boa-fé. Com base lá no artigo 422. Notem que o artigo 422, ele reconhece que as partes devem agir de boa-fé na conclusão do contrato, na execução do contrato, ou seja, conclusão entenda-se por assinatura, quando o contrato é realizado, quando o contrato nasce, e também na execução, no decorrer do cumprimento do contrato. O STJ também entendeu que nas fases de tratativas, de negociações preliminares, onde ainda não há proposta firme, certa e precisa, os contratantes já devem zelar pelo princípio da boa-fé. Ou seja, os contratantes devem agir de forma honesta, proba, correta, leal. Perfeito? É importante, então, saber nesta fase de negociações preliminares que, apesar de haver uma regra geral, que é que não há força vinculante, porque não há proposta de contrato, e se não há proposta de contrato, não há compromisso em realizar o contrato, porém, as partes devem agir com boa-fé, de modo a não criar uma firme expectativa, de forma a não levar que o outro tratante realize despesas, tenha prejuízos e receba um não no final de várias tratativas arbitrariamente. Ou seja, se a parte cria uma firme expectativa de que num futuro vai realizar esse contrato, de modo que a outra parte realize despesas, no final o que se espera é que o contrato seja realizado. E desde o momento que você pensa em não realizar esse contrato, você deve agir claramente, honestamente, com a outra parte tratante. Então, o importante é, desde o início da fase de negociações preliminares, você já deve, as partes tratantes já devem zelar pelo princípio da boa-fé. Outro ponto importante a ser abordado é que essa responsabilidade civil,
na fase de negociações preliminares, onde ainda não nasceu uma proposta, não há contrato, essa responsabilidade civil ela seria com base legal no artigo 389, que é o artigo que fundamenta a responsabilidade contratual, ou a responsabilidade deveria ser fundamentada com base no artigo 186 ou 187, mais o 927 do Código Civil, em que trata da responsabilidade extracontratual, ou também conhecida como responsabilidade aquiliana. A doutrina se diverge. Neste ponto, Flávio Tartucci, com forte na doutrina italiana, entende que a responsabilidade é contratual, pois, com base no artigo 422, apesar de não estar expresso nele, as partes já devem agir com boa-fé. Justamente por a boa-fé ser uma norma de ordem pública, uma norma cogente, que sequer necessita estar prevista em lei, ou, por ser um princípio de direito, também não precisa estar expresso no contrato. Já a professora Maria Helena Diniz Carvalho de Mendonça entende que essa responsabilidade é extracontratual, justamente porque não houve a aceitação de uma proposta, então não houve a formalização, o nascimento, a concretização, a conclusão de um contrato. Tudo bem? Agradeço a atenção de todos, fico à disposição para esclarecimento de dúvidas. Forte abraço.